Muitas emendas e nenhum soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito. Antes de mais, boa tarde a todos, não é? É um gosto estar aqui na presença desta plateia enorme que nos acompanha sistematicamente. Estávamos aqui em off a falar do que é a agenda da rede social, das campanhas dos nossos, se calhar dos nossos mais inovadores candidatos de direita na sua comunicação. Não é? Estávamos a falar do Esteta, André Ventura, não, do Esteta João Coutinho Figueiredo e aqui esta, se calhar nunca foi dito desta forma, do cerebral André Ventura. Portanto, as suas abordagens às redes sociais, exatamente, e a forma como se adaptam. Utilizando a terminologia que foi utilizada há meses em relação aos humoristas, o Ventura é o liricista do radicalismo, enquanto o Coutinho é o esteta do radicalismo. Eles estão no mesmo sítio. E aliás, mas não é só... Já lá vamos à parte da comunicação nas redes sociais, mas mesmo nos debates, eu já não sei qual é o mais contraditório. Eu tenho tentado perceber-me, eu não vi ainda o debate dos dois, porque não tomei medicação suficiente para a azia para poder assistir ao debate entre os dois, mas nos debates em que eles estão com outras pessoas, eu não sei se o Coutinho não tem sido mais contraditório do que o André Ventura. Ele diz tudo e o seu contrário, e inclusivamente dependendo de quem é o seu interlocutor, não é? Ele na maior parte dos debates é um indivíduo pró-empregador, não é? Pró-empresas e pró-flexibilidade, vai para a rua que assim é que tu vais ser bom e vais ganhar dinheiro e põe-te a andar porque a precariedade é que está a bater. Depois, no debate com o António Filipe, o que ele fez foi tentar amenizar esse discurso e ir ao encontro de algumas questões que são de facto importantes para o trabalhador. Para que o contraste não se agudizasse e a coisa ficasse ali muito clara. Porque essas figuras... Houve um analista do Observador. Também foi bom. É assim, um analista, a ser analista é um observador. Sim, mas é um observador do Observador, que é o Miguel Pinheiro, que é claramente votante do Coutinho, que fez essa crítica no debate com o António Filipe. Mas este gajo está-me aqui a concordar com o Comuna, pá, mas onde é que isto já se viu? Mas há pontos de contacto entre nós. É por isso que é preciso exterminar o comunismo, porque passa por contágio, não é? Esta coisa da humanização. Sim. Quando convivemos com o homem cara a cara, não remotamente, um gajo até põe a empatia em ato. Não é empatia alardeada. É ato. Eu não ia por aí, mas é curioso o que tu estás a dizer, porque de facto há dias pensava que esta ideia, que pelos vistos também está a cair um bocado do teletrabalho, do trabalho remoto, não é? Que há cada vez mais empresas a acabar com esse processo, eu acho que pode ser prejudicial para as empresas. Tu, quando estás isoladamente na tua casa a trabalhar, tu tornas-te, sem grande esforço, mais egoísta, mais individualista no teu ambiente, crias as tuas rotinas. Sim, podes estar dias sem contactar com ninguém, sem ser de forma digital ou por mensagem ou por vídeo, o que é que seja. O assalariado não se vai juntar contra o poder assim, está tão fragmentado que ele não vai formar-se em grupo para combater o que quer que seja. Então esta ideia que as empresas cada vez mais têm de acabou de estudar o trabalho, porque eu não confio no que é que vocês estão a fazer em casa, venham todos para cá, em princípio pode ser pior para o futuro não daquela empresa em si, mas das empresas como um todo, não é? Porque fica mais fácil de tu propagares mensagens que a malta não tinha pensado ou que não estava para aí virada, mas todos os dias a ter que levar com o trânsito, todos os dias a ter que levar com o chefe presencialmente, com aquele colega que é uma besta, gera ali um ódio comum, e isso é meio caminho andado para acabarmos com isto. Portanto, não sei se é uma boa ideia. Eu, por acaso, nesse aspecto, eu acho que as formas como a opressão e a emancipação eventualmente surge
são sempre labirínticas. Há um exemplo, acho que é no Egito, que quando proibiram o Facebook, depois o pessoal saiu para as ruas, para aquilo que estavas a dizer, a razão pela qual o método remoto desaparece em detrimento do supostamente presencial é a figura do capataz deixa de fazer sentido no meio digital. O capataz digital é uma figura fraca, não é? Metes o capataz em mute, olha... Desligas a câmara, estás com problemas de internet. Há sempre formas que também são perniciosas por si. O ato de estás em casa e alguém está a tentar controlar-te, só isso merece um ensaio. Essa forma de o controlo chegar à tua casa também merece um ensaio. Seja como for, a razão pela qual em Portugal o remoto caiu, ou está a cair, é por isso, porque a figura que tem poder, ou a hierarquia, os vários degraus, sente-se esvaziada. É isso que está em parte naquele livro Os Trabalhos de Merda, da pandemia surgiu e clarificou toda a hierarquia, os capatazes, a pirâmide de repente é deslocalizada, cada um vai para a sua casa, os capatazes ficam a olhar para as paredes e, mas eu afinal, a minha função não serve para nada, não é? Então é preciso voltar a chamar as pessoas porque o capataz precisa da ficção de poder. O poder só existe se o outro denotar esse poder, não é? Exatamente. O poder do outro para... O poder, juntamente ao dinheiro, é a grande ficção. Uma ficção precisa de ser irrigada. Irrigada, atualmente, o sangue mais saudável para irrigar o poder é a precariedade. Não há nada que o poder mais queira, porque sente-se vivo. É um vampiro que precisa de beber a precariedade. E se começarmos a deslocalizar, o capataz começa a entrar em delírios no sentido de... começa a ter crises existenciais. Mas qual é o meu papel? Continua a ser uma ficção, porque o ato de desdobrarmos a hierarquia, o capataz tem sempre acima o outro que manda mais, não é? E sim, assim o até capataz dele, não é? Ou seja, até à loucura, e às tantas já não se percebe. Aquele que está em baixo e aquele que está em cima nunca comunicaram, não é? Por um e-mail, se bem que o e-mail não é escrito por de cima, é pelo mediador, ou seja, não há sequer... Não há comunicação, mas supondo que havia um momento em que o gajo do topo e o gajo de base comunicam, eles falam línguas diferentes. Quem está com as mãos na massa e quem está acima está num delírio, quem está abaixo está com as mãos na massa, sabe que a realidade faz com que até a própria postura dele se vá modificando. E há uma frase que eu agora estou a ouvir no último episódio do Enterrados no Jardim, em relação ao Muller, que é o tema do episódio, me parece uma frase que eu acho que é mesmo possante para tentarmos começar a descortinar isto. Salvo erro, é mais ou menos como o humano tornou-se estrangeiro. E parece-me que é, ao contrário da frase lá atrás da antiga Roma, que veio de um comediante, nada do que é humano me é estranho, nós passamos para outro capítulo que é tudo o que é humano me é estranho. E isto sobretudo nestas pessoas de topo. Quando o Coutrinho, o Ventura são lançados para algo mesmo humano, eles, o que é isto? Isto é outra língua? O que é? Humanização? Precariedade? Há ali um curto-circuito, porque é uma língua completamente diferente. E parece-me que quanto mais depressa entendermos isto em relação a determinados políticos, que eles, diante de um aspecto humano, não conseguem entender, andam em rodeios, e não deixa de ser maravilhoso, mas macabramente maravilhoso, que à volta, o chamado povo, há quem não gosta desta palavra, mas para mim é indiferente, porque às tantas perdemos em classificações e não avançamos nada. Nós estamos no delírio da etiquetagem, toda a nossa energia é despendida a trocar rótulos. Trocamos o rótulo do povo por outro e chegamos ao fim de um dia de trabalho e aquilo que nós fizemos foi só trocar rótulos. É preciso trocar o rótulo sem-abrigo por pessoa em condição de sem-abrigo e que dia de trabalho! Que dia de trabalho! Eu tive mesmo, estive a trabalhar. Só trocaste o rótulo, não te fizeste mais nada. A embalagem é importante, não é? Epá! Ainda recentemente estava a ouvir uma entrevista, só vi um bocado, acho que a conversa é antiga, da Rita Blanco, e há lá um momento em que ela diz portugueses, o Bernardo Mendonça diz portugueses e portuguesas. E ela, não, e a Rita Blanco portuguesa contém tudo. Eu quero dar palco às mulheres. A sobranceria do gajo, que pelo facto de dizer portuguesa está a dar palco às mulheres. O nível onde é que nós estamos? Epá, e as mulheres deviam curvar-se diante do Bernardo Mendonça. Porra, ele disse... Finalmente me deu palco. Finalmente me deu palco. E logo aí acaba-se a desigualdade entre homens e mulheres. Exatamente. Em todos os espectros da sociedade, porque de repente elas sentem-se de facto incluídas no discurso e logo aí é meio caminho andado. Há um capítulo muito interessante naquele livro
tu me tinhas recomendado já há bastante tempo, que era da Joana Bertel, Sim, em que ela explora exatamente isso. Ela faz a Vitória é feminino, o Capataz é masculino. E ela conclui no final que parece que não interessa muito. Parece que não interessa muito o género. Depois fala das línguas onde o género não existe. E mesmo aí não se encontra uma explicação, porque tens línguas onde o género não existe, como no persa, e a mulher é sujeita àquilo que todos nós calculamos, acho eu, que é uma ausência de liberdade total e uma punição sobre todas as suas ações muito forte. E por outro lado, na Finlândia, ela dá o exemplo contrário, que é na Finlândia também não existe género, pelos vistos está tudo bem. Portanto, se calhar não tem nada a ver com isso. Não é? O que ela conclui naquele capítulo, ou pelo menos o que eu concluo é isso, é que independentemente de tu queres tirar o género, se tu olhares para as palavras todas, se calhar não vais concluir grande coisa sobre o género da palavra e a ação concreta ou o discurso concreto com que estás a tentar há um labirinto entre a palavra e o ato. A gente perde-se no labirinto. E o labirinto está sempre em crescimento, e depois a outra conclusão que anda aí nesses arredores, em relação à palavra ecologia, que deu nome à distopia, uma boa distopia, ao contrário do Gonçalo M. Tavares, que para mim foi o flop do ano, mas não sei se... Eu ainda não cheguei. Não sei se queres ir para aí, mas já... Podemos ir, mas eu não cheguei ainda ao fim. Voltando à ecologia, esse parece-me um livro bom. Em relação à palavra ecologia, há não sei quantas formas de dizer ecologia no mundo todo, e nem por isso estamos mais próximos de alcançar o verdadeiro significado. Muitas vezes é um porta-estandarte de algumas causas, precisamos de arranjar mais palavras, não sei o quê. Percebo, não descurem a verdadeira luta, não é? Temos um conjunto de pessoas que não, no seu discurso não liga assim tanto às palavras ou que elas significam, e depois, quando é por uma coisa muito... É quase para tirar a atenção do tema, não é? Quase para tirar a atenção do tema. Não, mas agora vamos discutir aqui se implementa a palavra. Exatamente, é que às tantas... faz muitas vezes sinónimos daquelas palavras no outro género. Sim. Não é? Mas às tantas deixamos de ser ativistas ou variantes para passarmos a ser puristas do pintelho. Somos puristas do pintelho e assim, olha, não, mas este pintelho não é igual àquele pintelho. Olha o microscópio. Sim, há aqui uma curvatura. Olha, mas sai do pintelho, faz e às tantas é o académico do pintelho, papers lá fora em Harvard, olha, isto é reconhecido, isto é o gajo, queres saber do pintelho? É aquele gajo, mas o pintelho é assim com aquela curvatura. Sim, mas o que é que isto contribui para o grande cenário das coisas? Nada. Para o bosque do pintelho, nem para o bosque do pintelho sequer. Não faz meio um paisagista do pintelho, um botânico do pintelho, algo que... O que é que isto... Não, porque depois está tão especializado no pintelho que não consegue ver além do pintelho. Não é? Exatamente, para ele o mundo é o pintelho. Não, o pintelho faz parte do mundo. Sim, não integra o pintelho no mundo. Exatamente, porque ele tornou-se um radical do pintelho. O pintelho transformou-se num abismo e ele tenta... sacar do pintelho todas as definições para o mundo. Não é? O pintelho tornou-se a ideia fixa. É dali que ele tira todas as suas teorias da conspiração. Está tudo ligado ao pintelho. Mas eu só não sei se o exercício que fazem os nossos políticos, não é? Porque são a elite que também mais comunica connosco, se é propositado, no sentido de foca-te no pintelho, porque o que eu estou a dizer e as medidas que eu estou a tomar ou aquilo que eu prevejo fazer daqui a uns tempos vai ser tão forte que eu preciso que estejas focado no pintelho para não veres a porrada que tu vais levar aqui. Tu dizias uma coisa interessante com a Patrícia... Câmara, exatamente. O que eu queria dizer aqui, tu estás sempre a dizer que o episódio dela com ela no Enterrados do Jardim é o melhor episódio. Talvez o teu episódio com ela então seja o segundo melhor, porque é muito bom. E eu queria aproveitar para te dizer que é uma conversa excelente e que tu trazes depois de ouvir aquela conversa que é muito grande em tempo e em conteúdo com o Diogo Vaz Pinto e o Fernando Ramalho com ela, tu consegues ainda trazer coisas novas naquela conversa e fazê-la ir para outros sítios. E isso, então, no panorama nacional em podcast é raríssimo quando normalmente há só um eco de tudo o que tu já ouviste, e conseguir ouvir uma pessoa daquelas em 2 podcasts diferentes em quase 6 horas de conversas e ela não se repetir porque as pessoas levam-na para sítios diferentes, é de se tirar o chapéu que eu não possuo, mas tiro na mesma. Está aqui um chapéu imaginário que eu tiro ao meu amigo. Eu já não sei onde é que ia com isto. Já não sei o que é que Há um livro que foi elencado, e eu não fui por aí, ou fui em parte, mas como ainda não li o livro da Federici, que explora a questão do trabalho e da... Há aqui uns temas... é o livro que o Diogo fala nesse episódio. Sim, que foi, não sei se tem muito tempo, mas é um livro importante que expõe ou materializa uma
das minhas apoquentações, que eu volta e meia tenho levantado no Tertúlia de Mentirosos, este endeusamento da psicologia, ou pelo menos de uma parte da psicologia, e depois fui aos poucos, não sei se por sorte, se é uma espécie de obsessão latente e faz com que eu persiga. Há um livro que foi mais ou menos, não sei se foi reeditado, ou, da Relógio d'Água em volta do narcisismo, de um gajo Laches, qualquer coisa, que eu já na década de 70 ou 80 já olhava para a sociedade norte-americana e percebia que a terapia estava-se a afirmar como dogma. E parece-me que é isto que está a surgir atualmente então em Portugal, parece-me notório, e tudo o que se transforma, tudo o que se leva a dogma é problemático, não é? Claro. E eu começo a ver uma nova leva de psicólogos a embandeirarem coisas que, se fosse outra pessoa, era dinamitada, se bem que também os tempos da crítica já lá vão, e isso também pode conectar com outra coisa que me parece, temos que começar aqui a pensar o que é que nós queremos, sei lá, para os nossos meios de comunicação. Nós estamos, aqueles que se preocupam pelo menos com os jornais, isto está tudo a acabar, mas também o que há. Sim, se calhar mais vale acabar. Também o que, não digo que vale a pena acabar, mas fazer aqui qualquer coisa, o que há, ou é... Mas, voltando ainda ao trabalho, eu acho que é mesmo, há aqui um cruzamento entre o trabalho e a psicologia foi instrumentalizada para extrair ainda mais o trabalho. E agora, em Portugal, este nevoeiro da saúde mental está a chegar ao meio laboral. Está a chegar, já começa a chegar, às vezes aparecem uns PowerPoints. Falam de uma coisa muito curiosa nessa conversa, que é o tema do burnout, e depois Exatamente. tens muitas empresas e criam-se ações dentro dessas empresas, ações que são só uma reunião, uma apresentação num PowerPoint a falar sobre a saúde mental e sobre... Nunca ninguém se salvou com um PowerPoint. Achas que o Zelensky tem apresentado, ele vai lá à União Europeia e diz assim, olha, eu preciso mais de 30 bilhões, porque olha aqui o que tenho aqui. Eu acho que até, eu já não sei o encadeamento de ideias, mas eu sei que cheguei a essa ideia durante a última conversa que tive com o Carlos Moura, por ter visto um filme que retrata aqui também uma coisa que me parece importante, que é quando os autóctones de determinada coisa, diante de uma solução que naquele caso era um glamping, um campismo de luxo, começam a infiltrar-se naquele discurso altamente positivo. Um hotel aqui que irá ser construído em armação de pera. E a minha namorada foi à apresentação é sempre, só para não tornar isto, porque isto levaria horas, uma das razões pelas quais aquele hotel deve ser construído, porque, alegadamente, vai destruir a sazonalidade e a armação de pera. Ok. Um hotel. O hotel. Mas supondo, acreditando que uma pessoa às vezes também dá para ir para os delírios, se isto realmente tem razão de ser, porque é que isso não resultou nos outros sítios do Algarve? Então, para combater a sazonalidade, hotéis, não é? depois aparece... O que é que esse hotel tem de... Mas supostamente alguém fez a questão de, não sei se foi por esse lado ou por um lado paralelo, e o gajo que estava a apresentar aquilo deu a volta. Aí é que nós não podemos hesitar, porque aí é que é o ponto que é para falar. As marcas, nós, ou seja, o meio cultural, e é por isso que eu estava aí buscar depois os jornais, o Expresso, os podcasts, seja na nossa área, o humor à primeira vista, tudo fala num tom que não vai dizer nada, é sempre um tom elogioso, como há pouco disse no Bernardo Mendonça, um tom alegadamente ativista. Agora fala-me mais. Deixa de ser genérico, um silêncio constrangedor, porque o humano, pegando as palavras de Müller, tornou-se estranho. O humano atualmente é bué estranho. Qualquer coisa humana. As palavras mesmo as partes más, não é? Mesmo... Exato, mas mesmo as partes boas, quando surgem com toda a força, que a Patrícia disse que era uma expressão feliz, há uma empatia protocolar. Empatia guionada, eu agora vou ser humano, olha o meu semelhante. Mas isso também se verifica no contrário, ou seja, quando há uma polémica qualquer, elas são quase diárias, não é? Que rebenta numa rede social porque uma determinada figura teve uma ação... Agora, por exemplo, até podemos ir para aquele caso daqueles dois que foram apanhados no concerto dos Coldplay. Aquele casal, não é? Saiu uma notícia, uma reportagem com a mulher, dizer que recebeu 60 ameaças de morte, que foi durante uma data de tempo, pressupondo que as vastas pessoas que foram criticando essa dupla também vivem nesse mundo, também já fizeram coisas do género. Portanto, mesmo na parte, tu estavas a dizer, quando há uma ação boa, eu tenho dificuldade
em reagir a isso. Mas mesmo quando há uma coisa má, eu levo o meu espadachim e vou lá, ou levo a minha pedra para atirar, e não, porque dá jeito, ou seja, porque empolar aquela história e fazer daquilo uma coisa, e eu ficar de uma perspectiva, ok, este gajo também é uma boa pessoa porque ficou contra uma má ação. Mas muitas vezes a parte mais humana de todas é a nossa contradição, não é? É nós sermos totalmente contraditórios. Ninguém não, porque há alguns elementos como o Trump que têm mostrado que não é ninguém, mas a maior parte das pessoas não é má por opção, é má por um conjunto de circunstâncias. Até há uma série que eu gosto, é muito curta, que é o Inside Man, e é com aquele ator italiano, agora não me vem o nome, mas ele tem lá uma frase muito boa. Aquilo começa, ele está na prisão e é um gênio, e ele está na prisão porque matou a mulher. E uma das primeiras frases que ele diz é: toda a gente é um assassino, só falta a ocasião. E a circunstância é importante. E quando tu partes, e na internet há muito a malta sai à rua ficticiamente com os archotes sempre que há uma figura, como aconteceu quando foi o caso do João Pedro Jorge com aquela escritora publicitária. Que houve um ponto que... E aqui, ok, e ainda por cima, agora eu estou a encher isto de enxumaços porque o Markle, nessa altura... Sim, o catalisador dessa... Porque o Markle beneficiou e continua a beneficiar. Ele já teve vários, como se diz hoje, takes deste nível. Mas ele beneficia... Eu nunca me pareceu a figura que pintam do Markle. E só este episódio, em específico, era suficiente para... Tu não podes agrupar num grupo como aquele, de violadores, e depois pôr uma figura como o João Pedro Jorge, supondo... Até tens todo o direito que teve mal aqui e ali, mas não podes pôr na mesma turma. Não isso, mas a crítica não foi... Para já é sempre a crítica desconhecendo o contexto. E o contexto, a avaliação que o João Pedro faz sempre dos livros, vai sempre focar-se no livro enquanto conteúdo, mas que é quase uma extensão do autor, não é? Sim. Como é que ele vê sempre as coisas de uma forma sociológica. Exatamente, não é? É o lado sociólogo dele que ele vai explorar. É por isso que ele está lá. Naquela perspectiva. Mas eu acho que quem fez a melhor leitura disso, para variar, foi o Diogo Vaz Pinto, não é? Porque ele faz um texto no I, penso eu, no Sol, agora não me lembro, Sim. em que ele diz, se calhar não foram as melhores palavras que o João Pedro Jorge usou para aquele momento, mas a verdade é que quando tu lês um livro em que o livro morre em si mesmo, não é? Que o livro não extrais mais nada do livro a não ser aquilo que lá está e portanto fica cingido. Quando fechas o livro já acabou. O que sobra é o autor. E se o autor é daquilo que se vai falar. Portanto, não sobra muito mais do que isto. Não é? Portanto, se tu não queres que se fale do autor, tu tens que fazer melhores livros, não é? Tu tens que dar trabalho a quem vai ler o livro e fica tão compenetrado na obra que nem interessa quem é que escreveu aquilo. Percebes? Não é o caso. Pois deu-se essa inversão que, no ideal, os escritores mais lá atrás, que o autor devia ser até desconhecido, não devia interessar. Deu-se essa inversão, é como se o livro ou a obra estivesse no background. Que infelizmente nunca acontece, não é? E também os escritores têm levado isso para aí, mesmo aqueles que diríamos literatura vá mais gordinha. Se tu estiveres numa apresentação de livro, dá-te assim uma coisa... Mas eu estou aqui porquê? Para ver esta pessoa ou para ver esta pessoa eventualmente a falar de um objeto chamado... Sim, é uma peça de teatro. Começam todos a falar da vida, seja escritores, seja cientistas. Eu, há uns meses, estava a ouvir uma cientista portuguesa. Ela, os primeiros 10 minutos ou 15 minutos, esteve a falar das coisas que conquistou enquanto académica. Eu assim, porra, sim senhor, não é assim? Está toda a gente cheia de si. A pessoa fundiu-se com o seu biógrafo. Mas é um biógrafo que só diz as partes boas. É uma espécie de novo... É autoficção em biografia, não é? Exatamente, e em direto. Os novos documentários da Netflix e variantes nunca têm um contraponto. Os gajos são sempre os melhores. Não há um gajo a dizer, porra, é esse gajo. Naquela altura que vocês tanto... Que é um escritor ou um humorista. O gajo foi um filho da puta neste e naquele aspecto. Isso é que até é interessante, não é? Nunca há.
Mas eu acho que tem a ver com o que estávamos a dizer antes, com essa ideia de que o que é humano é estranho ao humano. É de facto, nós não somos assim tão certinhos, não é? Nós vamos ter atitudes que são Há esquisitas, deslizes, há deslizes. que são contraditórias com aquilo que nós dizemos, que nem sempre somos a melhor pessoa, mesmo que tentemos. Isso não põe em causa o facto de tentares, até acho que dá-lhe força, não é? Tu estás a tentar, apesar de, na tua humanidade, teres um espaço enorme para seres um merdas. Só que há malta que continua, olha, sou um merdas e eu vou continuar a ser. E há malta que faz uma merda e diz, não, mas eu não sou este gajo, vou tentar ser outra coisa, e aquilo cresce para outra coisa. Mas isso que estavas a dizer do autor, há aquele livro do Foucault, sabes, Diz. do que o que é um autor, em que ele fala precisamente disso, que era os livros deixarem de ter nas capas os nomes Sim, exatamente. dos escritores, deixarem de ser anunciados. São anunciados pelo seu título e pelo seu conteúdo. Há um conteúdo pelo qual nós nos vamos cingir e discutir sobre ele, e não interessa quem é. E acredita que se isso fosse feito, a discussão literária seria muito mais interessante e muito menos este marketing que todos os escritores passam, que é um mal que vai pelos humoristas, vai pelos realizadores, é uma fantochada mas porque também acho que tem que ser no sentido em que o mercado levou-te para aí, não é? Porque se não fizeres esse teatrinho, dificilmente vais viver da tua arte. Então colocas o artista nesse confronto consigo mesmo, que é, eu até não queria fazer isto, mas eu tenho que viver deste teatrinho. Por exemplo, no caso do Gonçalo M. Tavares, que é um estupendo escritor. Nos livros, e às tantas está ali uma coleção que vai sendo curada, pois ele já, em virtude de ter escrito muita coisa e muita coisa boa, já reuniu recomendações de LinkedIn de figuras célebres todo ao lado. De livro para livro vais vendo algumas a entrar e outras a sair. É sempre de figuras que muitas vezes não têm nada a ver com o livro. E este aspecto parece muito curioso. Então, se tu fosses um Leonardo da Vinci, ou uma figura que se desdobrava em várias áreas, e supondo que havia uma forma de aparecer recomendações, descobrias uma vertente, tu eras exímio a fazer bibelôs. No packaging do bibelô estavam lá referências, olha, o Diogo Vaz Pinto dizia, mas este gajo escreveu um livro do caraças. Sim, o Rui Chaves, o Daniel Cruz fez uma escultura do ganda gênio a vários aspectos. Mas o que é que isto tem que ver com o bibelô, caraças? Este gajo é bom a fazer bibelôs ou não? É isto que eu quero saber. Como é que ele se coloca em relação aos outros que fazem bibelôs? Onde é que está? Vai contra, vai na mesma linha? Exatamente. Digam-me qualquer coisa sobre o bibelô. E há tanto, no livro do Gonçalo M. Tavares, no último, um grande elogio do Peter Sloterdijk, aquele filósofo, de Jerusalém. A Irene Valerro está não sei do quê. E às tantas, ok, estes livros para estas pessoas foram bons, mas este livro, cara. Eles não receberam, ou seja, não dá, mas aí já exigias que fosse enviado para certas figuras o livro em antemão para eles poderem fazer uma crítica. Mas depois são sempre o lançamento do livro. Mas são sempre os mesmos, ou seja, vão sempre falar do Jerusalém, vão sempre falar da viagem à Índia, vão sempre falar. E é quando não vem aquela célebre frase do Saramago lá no livro. Não? Aliás, isso é mais bonito. Há um escritor que já parodia a frase do Saramago. Eu, como Saramago, também lhe dava qualquer coisa. E isto para mim é uma meta-recomendação. Já estamos aí. Tudo isso não diz nada sobre o livro. Se tu conheceres os nomes, claro. Porra, o Sloterdijk diz isto, claro, o objetivo daquilo é ir buscar, neste caso, referências filosóficas e literárias, pensadores do nosso tempo, que conhecem um autor português que claramente também na sua obra atira para fora do país, não é? Ele atira para um espectro de pensamento fora dos limites do país, e portanto tu teres esse carimbo desses pensadores também, eles globais, acaba por... Mas eu não sei como é que se podia fazer ao contrário. Ou não se escrevia nada, não é? Não se punha uma recomendação no livro. Vê tu o que é isto. Vai. Ok, ou então, mas aí, onde é que está o calcanhar daquilo disto? São parágrafos, coisas generalistas, em parte tu até podes, porque até se procurares um pouco, até conheces a biografia de alguma daquelas figuras que está a recomendar, sabes que se calhar até nem lê os livros, porque recebem embargo. E parece-me que é o calcanhar daquilo. Cada uma dessas pessoas, Irene Valerro, o Sloterdijk,
ou essas figuras todas, fossem escrever uma crítica, agora anexamos a crítica ao livro. Exato. E ninguém quer isso, porque se não acontece o que aconteceu... Na segunda edição já podia vir. Não, se não acontece aquilo que aconteceu no Estrangeiro de Camus, que o Sartre deu um prefácio e houve um desaguisado e os dois amigos nunca mais falaram. Ou seja, ninguém quer isso. Ninguém quer o humano no livro. Nem no pós-fácio, nem no prefácio. Mas essa parte é que era gira, na verdade. Isso é que era. E de repente, tu abres essa... Por acaso, nas versões mais recentes, acho que o prefácio do Sartre não está. Mas o prefácio é um dos melhores prefácios já escritos. O Estrangeiro é um livro do caraças. Dois génios não conseguem conviver. Porque chatearam-se. E é por isso que há pouco falei do humor à primeira vista, porque há aqui uma coisa que me está a fazer confusão. Tenho medo de ir aos exemplos para sair do abstrato. O último episódio em que faz-se a típica seleção de coisas. Mas... Eu não ouvi o episódio. Mas este tipo de órgão, ou seja, faz parte do cabaz do Expresso, não é? Tudo em cima do cadáver ainda fumegante, não é? Que melhora o homem que mudou Portugal, não é? Mudou, não sei, ok, mudou, terá mudado para um grupo muito seleto de pessoas. Tu vais ver aquela lista, o que é expectável? Até acho que foi num dos últimos episódios do Enterrados do Jardim, quando o Y também fez em uns anos, e aquele suplemento também muito engraçado. As figuras que antes eram perdigueiros do talento, ainda por se concretizar, antes de se tornar visível para todos. Já não estamos aí. Então, se estas figuras que são mediadores da cultura já estão a ver o que toda a gente viu, então não estão lá a fazer nada. Tu estás a ver o que toda a gente já viu e a falar da forma que outros já falaram. O que é que tu estás a fazer, afinal? E a falar sempre no prisma positivo. A forma mais generalista, como se fosse uma tia de Cascais. O que é que acha desta peça, deste filme? Foi bonito, foi bom, teve números. É isto. Porque ninguém quer chegar àquele patamar em que tu colocas as coisas que é... Eu entro aqui em conflito com o meu... nem sequer é com o meu ídolo, mas é com uma figura do meu meio, e depois isso vai gerar... Que repercussões é que isto vai ter? Vai ter que eu vou deixar de ser convidado para não sei o quê. Pode-me dar jeito ir ao podcast dele também, percebes? Se eu vou estar aqui a dizer que o livro, ou que o solo dele, ou que não tem qualidade desde o minuto 20 ao minuto 59... Se calhar este gajo não me convida para... Depois ele faz uma sériezinha, dava-me jeito a aparecer. Ou seja, além da parte mais óbvia, que é, se calhar não tenho conhecimento para estar a criticar isto, o que vês, e cada vez há... Mas é curioso porque cada vez há mais páginas no Instagram de reviews de livros, não é? Mas são só isso mesmo. É aquele... Quando queres ir a um restaurante, estás numa zona que não conheces, vais à net ver a lista dos restaurantes, também fazes isso, não é? Vais lá ver as reviews. Nós fazemos reviews de... Eu sei que agora vou entrar por um caminho tortuoso, mas vou tipo kamikaze. Vais lá. Vou kamikaze. No último episódio do Salvador Martinha há um ponto em que vai lá o Filipe, aquele amigo do Bruno Nogueira, que é o Filipe Melo, que é um músico do caraças, e há um segmento relativo à crítica. Isso aí é o exemplo cabal do que é que um artista como o Salvador Martinha entende da crítica. Para já não consegue sequer pensar. É maravilhoso ver o cérebro do Salvador Martinha a tentar entender o que é a crítica. É maravilhoso. Ele acha que tudo se reduz às estrelinhas e não consegue perceber o lado negativo. Ou seja, faz uma caricatura do crítico como se fosse um puto da primária. Esse é um ponto. Eu, na outra vez, critiquei o Salvador Martinha em relação... Aliás, acho que não ficou claro, mas fica claro agora. Eu critiquei na altura, mas parece que passou despercebido. Então, olha, tentem que vai agora. Vai. No ar livre, ele inicia a fazer uma espécie de beat sobre a impontualidade dos portugueses. Fiquei, como é que um gajo como ele acha que aquele tema não foi falado? Pois. E da forma como ele falou. Passou incómodo, foi única... Ninguém quer saber. O que é que o Bruno Nogueira faz num dos últimos episódios? Está 10 minutos a falar de passou bens frouxos. Não. Da forma como se dá passou bem. Isso já foi... O Nilton já fazia isso. Isso já foi... Estamos a plagiar o Nilton. Deu a volta. Exatamente. E deu-me vontade. Agora vou pôr todos os humoristas que fizeram beats à volta de dar passou bens. E estes exemplos são capitais no que diz respeito à falência da crítica. Da autocrítica e da crítica. Exatamente. Ou seja, há auto tudo menos crítica. Não é? Exatamente. Estamos no tempo do auto, mas a crítica não entra no auto. Eu achei... Isto passou em qual? Não vi ninguém a falar... Qual é a periodicidade desses podcasts? São semanais? São semanais. Então estamos a exigir... Pois.
Isto, ou seja, em relação à crítica de alguém que tem um podcast do humor à primeira vista, é engraçado, numa lista não conseguem dizer nada, ou seja, só dizem aquilo que já foi visto e da forma como já foi visto, não põem a cabeça a prémio em nenhuma das coisas que dizem. Se o crítico não exibe a sua verticalidade de isto é bom por isto, e depois podem vir e burila-se essa opinião, mas se não, só está a citar coisas que outros disseram, o que ele diz já chega frio aos ouvidos dos outros, porque toda a gente já ouviu aquilo. Para dar o outro lado e não acharmos que estamos sempre aqui a dizer mal, eu acho que no podcast do Hugo Rosa faz-se isso ao contrário, não é? Consegue estar ali a falar sobre, e eu acho que é pela forma como o Hugo Rosa conduz a conversa e conduz os episódios anteriores, não é? Isso faz com que quem lá vai para discutir uma piada ou um conjunto de piadas numa perspectiva mais aprofundada e mais crítica em relação à construção e na forma como aquilo o impacta na sua escrita. Acho esse podcast muito mais espesso nesta matéria para a nossa área, para a área da comédia, do que propriamente depois estes grandes onde tu, sei lá, ali é que tu podias ir beber, não é? Nas nossas grandes referências é que tu estás à espera que venham esses momentos, não é? E é depois aí também que eu acho que o Ricardo Araújo Pereira se destaca, não é? Porque quando ele fala na construção da comédia, já tem a capacidade de um tema complexo de pô-lo de uma forma engraçada para a minha mãe pode ir ouvir aquilo e vai perceber, né? Sim, vai perceber, vai rir-se nos momentos certos, conduz muito bem o ritmo mas mesmo a complexidade crítica que ele traz às coisas, ainda que nem sempre sejam, se calhar, as coisas mais interessantes ou os melhores exemplos daquilo que ele quer dizer, ele consegue trazer alguma coisa que os seus pares do seu nível não trazem para a arte em si, ou seja, para a comédia. Ele é o gajo com quem tu podes ir debater uma coisa e se calhar no final dessa conversa, como tu já tiveste essa conversa com ele, construiu-se qualquer coisa, foi-se para outro caminho, abriram-se possibilidades. E muitas vezes quando eu falo aqui dos humoristas, eu falo desses grandes. Sim. É nos grandes é que eu espero que haja qualquer coisa. Que haja qualquer coisa. Já só espero que haja qualquer coisa. Não é? Porque de quem surge há sempre uma intenção de rasgar. Não é? Há sempre, tu quando vais a um bar, a probabilidade de encontrares um gajo que está a fazer uma coisa diferente é maior, não é? do que este indivíduo. Eu não percebo como é que uma pessoa como o Salvador Martinho ou como o Bruno Nogueira tem um podcast semanal. E já com o histórico que tem, não tenta fazer nada, ou seja, aquilo é-lhes suficiente, e isso entristece e empobrece o nosso meio. Ainda por cima com tudo o que está a acontecer à volta no país. Eu acho que vai ser julgado mais à frente, sendo ou não caricaturista, sendo ou não mais catastrofista. Nós estamos a viver um momento singular. Há aqui vários pontos que estão a convergir e nós vamos a uma segunda leva de Guerra Fria, agora com mais meios. Não é só a questão das bombas, é a questão de... Há vários tipos de bombas a disputar a nossa atenção. Aquela cena típica de filme em que o gajo está a tentar, deixa-me decidir o fio certo, o gajo percebe, isto são fios infinitos. Não é? E às tantas começa a ter uma crise. Eu já não sei o que é um fio. Se tudo é fio, corto-me a mim próprio. Se calhar a única alternativa é cortar. Nós estamos aqui numa fase, e diante disto, a reação principal, ou aquela que surge quase espontaneamente, é o afastamento, é virar as costas, é fazer... Vai ser julgado mais à frente. Só dando aqui um lado e depois finalizando, se quiseres dizer alguma coisa do Gonçalo M. Tavares, eu sei pouco sobre o caso Spinum Viva. Não sei pouco. Supostamente fechou-se o ciclo, 9 meses, também é um número engraçado. Que foi a montanha que pariu é dar cor para a expressão. Para parir um rato, mas um ratinho pequenito. Sim, nem sei se pariu, se foi só um aborto ao final de 9 meses. Meio ratinho e um ratinho de laranja, assim, muito arrogantezinho, muito a justiça, em comparação com o outro anterior, que afinal mandaram abaixo o governo e ainda não sei bem. Espera aí um bocado que aquela experiência que Galileu fez da Torre de Pisa, se nós atirássemos um gajo do PS e no PSD, percebíamos que o PS cai mais rápido. Sim. O PSD fica ainda, está a cair em câmara lenta. E Galileu... Porque afinal descobres que a meio o gajo afinal até tinha exatamente, um paraquedas. Ou seja, se Galileu tivesse atirado políticos, não conseguia... Via que eles caíam cá em baixo. Mas isso não é só no PSD e no PS. Tu vês, por exemplo, a figura da Mariana Mortágua. É uma figura que se fosse atirada de algum lado caía muito mais rápido do que toda a gente. E até dentro do seu partido. Não é? Se nós compararmos, por exemplo, com a Catarina Martins, que até em termos práticos
nos últimos anos tem muito mais influência naquilo que é, ou naquilo que foi a queda da geringonça, tem muito mais impacto nos meses subsequentes daquilo que se calhar foi o início desta queda da esquerda em Portugal, é vista como uma figura muito mais unificadora, muito mais embelezada, e a Mariana Mortágua é muitas vezes abominada dentro do seu espectro político e é curioso porque muitas dessas pessoas são aquelas que dizem as mulheres, nós queremos mulheres fortes, mulheres com ideias, mulheres independentes, e depois parece uma e nós queremos que esta gaja morra, queremos que esta gaja vá para outro sítio porque esta gaja faz muito barulho, pá. E agora tu vês na saída dela, ela parece estar a sair por uma porta muito pequenina e eu acho que o trabalho que ela fez, independentemente de discordar de muita coisa ou completamente independente disso, deveria ter um pouco mais de reconhecimento do que foi feito ali, porque é associada à queda do partido com a chegada dela e eu não sei se isso não é demasiado forte e injusto para com a... Eu acho que aconteceria independentemente de quem fosse o líder, porque como tu vês é a esquerda toda, né? Tirando Sim, aquela esquerda ela quase intelectual do livre que está a crescer por outras vias, não é? Sim. E muitas vezes por vias da direita. Exatamente, porque depois andam ali paredes meias. Há aquela cena do filme do Nanni Moretti e diz-me qualquer coisa de esquerda. A Mariana Mortágua fez o que conseguiu, foi a única pessoa a fazer qualquer coisa de esquerda. E sem te querer interromper o raciocínio, há um deputado espanhol, que agora não me lembro o nome, depois posso dizer, que é sistematicamente partilhado por pessoas que abominam completamente a Mariana Mortágua. E o discurso dele é exatamente igual, tem a mesma verve, tem o mesmo conteúdo, porque eles têm ideias políticas muito similares, e eu não consigo perceber de onde é que vem este... Simplificando, podia Ou seja, ser não pelo tem a ver facto com as de ser... ideias, não tem Sim. só a ver com as ideias. Podia ser pelo facto de ser mulher, cria anticorpos, pelo facto de ter a orientação sexual que tem, cria outros Por anticorpos. ser altiva, por ser... Que nós não vemos mal na Mariana Leitão, que tem exatamente a mesma... Portanto, eu não sei se tem a ver com ser mulher, porque a Mariana Leitão tem essa altivez, tem uma sobranceria muito grande sobre os temas que não domina e que depois tenta meter-nos à bruta na boca para nós engolirmos, mas eu não a vejo odiada. Eu dou-te um exemplo muito simples. Quando foi esta última eleição em maio, a eleição legislativa, o Montenegro foi eleito primeiro-ministro, não é? O Chega foi eleito a segunda força política em Portugal e quando eu cheguei ao sítio onde eu pratico a minha atividade laboral, o que se estava a celebrar era a queda da Mariana Mortágua. No meio de um apocalipse, o que sobrava para aquelas pessoas era a Mariana Mortágua caiu e até é a única que lá está. Fixe, pá, muito fixe. Muito interessante. Vocês repararam o que é que aconteceu? Vocês repararam quem é que tem lá 60 manos a fazer um barulhão descomunal? Repararam, deu-vos aqui alguns... Mas ainda continua essa ficção já não focada na Mariana Mortágua, mas o discurso ainda hoje é muito focado. Epá, esses gajos da esquerda que andam na televisão, eles já são residuais. O bode expiatório, mesmo nas raias da extinção, ainda continua a ser a malta de esquerda. Não é? Qualquer dia a esquerda é um cadáver e nós... Só para que o deputado é o Rufián, o deputado espanhol, que é um catalão. Repete? Gabriel Rufián. Pá, é um gajo que traz as mesmas ideias que ela. Com a mesma, ele fala com a mesma intensidade, com a mesma agressividade. Eu não consigo perceber exatamente, devia haver, agora que ela vai sair de cena, pensarmos porque é que isto aconteceu. Se de facto tem a ver com ser mulher, com a sua orientação sexual, com o ser de esquerda, com o momento da esquerda, com uma pessoa com ideias... Por exemplo, o Rui Tavares passa, mas a Joacine não passou. Olha, mas utilizando a Joacine, eu acho que é um problema interseccional. Tem que ver com o facto de ser mulher, tem a ver com o facto de ser feminista, tem o facto de ser lésbica, tem o facto de ser de esquerda. Porque à esquerda não surge nenhuma, não é? Sem ser a Catarina sim, Martins. mas não sei se tens notado, em conversas, o facto de alguém se apresentar como de esquerda é logo ali uma chispa para haver um abismo entre... Como, aí encontramos o bode expiatório. Isto está assim com pessoas como tu. E encontramos. E o próximo passo é começar a queimar os últimos linces da esquerda e depois vão dar-se conta, afinal a culpa não era do lince. Dava para fazer um podcast, se calhar, com 1000 episódios, cujo nome fosse O Problema da Esquerda, porque há cada vez mais pessoas a começar frases com o problema da esquerda é... da esquerda. São todos. E depois quando tu vais a ver, o problema da esquerda é... E tu dizes assim, não, mas repara, isso foram coisas que aconteceram em governos de direita. Não tem a ver com a esquerda. Mas Isto são 50 anos. E depois tu exatamente. não.
Não. Tiveram lá. Exatamente essa questão da cronologia. Foram 50 anos ou não sei quantos anos de esquerda. Se bem me lembro, teve lá o Passos Coelho, teve lá o Durão Barroso, teve lá o Cavaco Silva. Não Eu não sei, faltaram, foi gajos completamente anti-esquerda, não é? não sei, mas às tantas estão a dizer que é tudo comunista. Por acaso o Durão Barroso era bem esquerda antes de. Era bem esquerda, foi uma guinada. E agora só usa a esquerda para. Foi uma guinada bem valente, bem valente. O Durão Barroso, por acaso, merece ser esmiuçado, porque deu uma guinada. Mas eu estava a falar do Spin Viva, porque há um aspecto que eu descurava, aliás, descuro quase tudo, mas ao que parece, o Sr. Montenegro, para construir a sua humilde casinha com 6 pisos, fez com que uma linha de comboio fosse descontinuada, neste caso, enterrada. E do aspecto simbólico eu acho isto delicioso. Tu enterras uma possibilidade de mobilidade de uma povoação para construires o teu mamarracho. Isto é a imagem do país para a elite. E deu. Mas a elite basicamente é isso que faz. Enterra as linhas de comboio, se quer chamar elevador social ou comboio, as formas de te moveres, para construir um mamarracho e de repente olha para... Então, mas vocês não se conseguem mover? Então... Como é que isto aconteceu? Como é que isto aconteceu? Não, mas eu sou transparente. Mas diz-me aí coisas... Tu és, mas a tua casa não deixa passar nada aí. Tu és chumbo, não deixa... Mas vamos averiguar. Ou como é que há uma expressão muito engraçada que é averiguação prévia. Eu sempre pensei que a averiguação era uma coisa prévia em relação a qualquer coisa mais funda. Não, antes de averiguar, fechando este aspecto... não sei se tens algumas palavras finais para dizer do Gonçalo M. Tavares. Eu acabei de ler há pouco e para mim foi a desilusão do ano. Não, eu gostava de saber em que sentido, mas como ainda não acabei de ler, e não acabei de ler porque se calhar vai ao encontro disso, que é, fui pondo outras leituras no caminho, porque não estava assim tão entusiasmado, sabes? E então de repente estou a ler outras coisas e ficou ali, esmoreceu um pouco... Acho que é a expectativa, não é? A expectativa que tu crias é muitas vezes o motivo para uma coisa ser o falhanço ou não do ano. Eu acho que nós já tínhamos falado disso numa das nossas conversas. Só poderia resultar ou numa coisa absolutamente fraturante ou num fiasco, porque a nossa expectativa com aquilo e a forma como foi anunciado por ele e tudo, mais alguma coisa... é muito bem escrito, isso não há dúvida nenhuma, não é disso que se duvida de um escritor como ele, não é a capacidade de escrita que está em causa, não tem a ver com isso. Até onde eu já vou, que é pouco mais de meio, que há lá umas ideias, não é? Há lá umas coisas, mas aquilo para já podia ter, sei lá, metade do tamanho, metade naquelas primeiras 500 páginas ele está sempre a pôr o narrador a dizer não, esta epopeia é que vai começar agora. E de facto aquilo nunca começa. Eu não sei, mas pode ser a intenção, eu não ouvi falar sobre o livro. Se for essa a intenção, é giro, que é, isto é uma epopeia que nunca chega a começar, e aí é uma quase epopeia, não é? Nós vamos antes de começar a viagem do herói, estamos nos detalhes, estamos de alguma forma, isso era giro. E de alguma forma é isso que acontece. No entanto, para fazeres algo, ir por um caminho do género do Tristram Shandy. E o Gonçalo M. Tavares, mesmo sendo um escritor, não é um escritor dessa envergadura. Tu, para não dizeres nada, tens de ser muito bom para não dizeres nada. Sim, essa obra que tu estás a dizer é provavelmente o livro... Fala-se muitas vezes das memórias de Brás Cubas. Para mim, não existiria essa obra se não houvesse a vida e opiniões de Tristram Shandy. Para mim, esse livro está num lugar onde nenhum livro me levou, nenhum livro de ficção, de técnica, de humorística, está tudo ali, está tudo. E se tu pensares na altura, no 1700 e não sei o quê, o gajo está-te a levar a contar uma história qualquer sobre o pai, lá com o página do pai, ou não sei o quê, e de repente, pum, agora vai uma página em branco. Porquê? Porque precisava descansar um bocadinho, pá. Eu precisava descansar um bocadinho, recuperar o fogo, que eu já não sabia onde é que ia levar isto. Eu nunca tinha sido tão surpreendido com um livro e nunca mais fui, humoristicamente falando, nunca mais fui. Dificilmente seremos, porque... E é por isso que o Brás Cubas, em mim, eu gostei muito, acho que é muito bom, mas está sempre, neste comparativo fica sempre um bocadinho aquém. E portanto nunca compararia isso com aquilo que o Gonçalo M. Tavares tentou fazer aqui. Eu acho que começamos logo mal no prefácio, que eu até comentei contigo na altura, né? Que aquilo, pá...
Isto é uma sátira e uma distopia ao mesmo tempo. Atenção, malta, vocês vão entrar aqui numa coisa e é um prefácio mega explicativo, que totalmente escusado. Revela um receio. A obra lançou-se por um terreno que nós também já falámos até em off, como as pessoas fazem, fora do microfone. Realmente o nosso tempo, quem conseguir chegar perto de alguma imagem forte, que consiga cruzar aqui vários entendimentos, vai ter uma obra do caraças. Vai entrar no panteão, juntamente com o Tristan Shandy, com o Ulisses, com o Quixote. Não foi o que aconteceu. E são três exemplos brutais mesmo, em todos os sentidos. A Moby Dick, ou seja, entendimentos em que eu acho que é isso que vai acontecer. Vou lançar já aqui uma profecia. O próximo passo decisivo do romance vai ser o gajo conseguir chegar, porque estamos aqui a chegar a uma encruzilhada no que diz respeito à ficção, no que diz respeito ao lado do ensaio. O gajo conseguir dar o passo seguinte. O Quixote foi isso. Parecia que estava ali o ramo-ramo dos romances de cavalaria, não é? Daqueles romances picarescos, e ele faz uma espécie de visão panorâmica e dá o passo seguinte. A Moby Dick também foi uma forma de ver o romance. O Tristan Shandy, vários exemplos que tu estás a dizer, desculpa interromper-te, é como a comédia também é importante nesse passo disruptivo e que traz qualquer coisa a seguir. Essa é uma tese que eu tenho, que nunca fui fundo e nunca vi nenhum autor sustentá-la, que parece-me sempre que a comédia é sempre o livro decisivo que marca a cisão entre o passado e o futuro. É o pai de um futuro que se vai desdobrar durante vários séculos. Sim, porque na verdade também é esse o papel da comédia, não é? É tu agarrares no que existe e tornares mais elástico e ver, se eu vá para ali, para onde é que isto vai? Se eu for, com o Rabelais também, onde é que isto rasga? Exatamente, o Rabelais. Por acaso também é outro dos motivos pelos quais estou a demorar mais estou a ler a edição da... Eu tinha uma edição muito antiga do Pantagruel e agora estou a ler a da E Primatur. Uma edição espetacular. É uma edição... Os dois volumes? Tens os dois volumes? Não, só tenho o primeiro, eu vou no primeiro, que é do Gargantua. E está sempre já uma tradução muito mais agradável de ler. Eu tinha uma edição muito velhinha. Fenda, será? Não sei, é um livro verde. Sim, é o que eu tinha, que li e depois li esses... Não é que seja uma má edição, mas... Não é. Mas é uma versão fragmentada da obra na íntegra, não é? Claro. Que era uma coisa que se fazia em tempos em Portugal. E acho que quando tu estás a ler também duas coisas ao mesmo tempo, de certa forma, poderiam ter o mesmo tom, não é? Até pela forma como o Gonçalo Tavares escreve os títulos dos capítulos, é muito similar ao que é feito no Pantagruel e no Gargantua e tudo. Portanto, há ali muitas influências também dessa comédia. Fica aquém, fica ali mais, fica mais pequenino, em vez de ficar comparável, fica mais pequenino. E é uma pena. Só pegando na questão da comédia, demos este mas depois queria saber só porque é que tu, porque eu ainda não cheguei à parte final, sem me dar grandes spoilers, o que é que te levou a teres essa... Porque para mim é um livro que eu não lhe chamaria desilusão do ano, porque eu se calhar não tinha essa ilusão também. Eu já pendia mais para uma coisa que não fosse tão forte. Por isso é que eu queria perceber depois melhor. A imagem que eu posso dar, não sei se é mais feliz, eu acho que ele arranca bem. Eu recordo-me ter guardado 3 ou 4 imagens mais ou menos fortes do início. Há uma que ele fala lá do campo de futebol visto de cima, que é um quadrado, e faz uma comparação entre o campo de futebol e o ecrã e diz, porra, olha, aqui está um Gonçalo Tavares. Mas há um momento em que parece que vai faltando combustível ao carro e a partir da página 200 e tal, aquilo é só soluço até ao final. É estranho, mas eu também sinto, há uma parte que eu sinto no Ecologia, que há ali o meio, que é onde é mais difícil escrever. O início e o fim é o mais fácil de escrever, tu escreves, tu sabes isso. Mas o fim... Mas o enredo, que é aquela parte que tu mostras mais o tal combustível, o que o Lawrence Stern faz naquele livro, que é ter domínio sobre as técnicas narrativas, tu seres interessante. Aquilo podia ser encurtado para metade, tanto num livro como noutro. Eu sinto que, lá está, da página 200 e tal à página 500, aquilo podiam ser 150 páginas, em vez de serem 300, podia ser metade. E no da Joana Berta também sinto isso, sinto que a dada altura ali no meio, podíamos ter tido ali mais corte. É difícil, quando escreves se calhar uma obra grande, estás a ser tão... eu vou tirar este capítulo todo, ou vou tirar isto tudo. Gonçalo Tavares... Há ali personagens do Gonçalo Tavares que são só puros clichês que não interessam muito. Mas até dentro da obra dele, até indo ao limite, o Bloom, eu já estou farto de ver o Bloom. Ok, tu tens de matar o Bloom, leste o Joyce, estás a tentar...
E o Bloom, diga-se de passagem, não faz sentido ser o protagonista deste livro. Aliás, porque ele foi tu o chegas ao protagonista fim de outra merda, não é? Em que não casa bem com isto. Não casa bem. Epá, o gajo está em todo lado, não é? O gajo está é que de farto repente é o Poirot. Ele é o Poirot dos Exatamente. Epá, já chega. Não é Joyce quem quer. Não é Joyce quem quer. Não é Meia-Noite quem quer. Epá, não, mas a viagem à Índia um até, em livro. comparação, Sim, até em comparação se calhar é mais forte. Eu não sei a nível de páginas, é que é para aí metade. Talvez do... Talvez. Ele há um ponto em que ele já não consegue fazer nada. Atenção, eu tiro-lhe sempre o chapéu, mais uma vez, hoje estou sempre a tirar o chapéu sem ter trazido nenhum, porque ele era um gajo, ele podia estar aqui só a escrever merdas, ou seja, sem grande desafio, ele não precisa se desafiar a si próprio, ele tem o mérito de colocar a fasquia lá em cima e de eu vou lá, ele vai sempre lá a um sítio onde ele atira o gancho para um nível superior e ele tenta sempre ir lá batalhar com os melhores, com os historicamente mais fortes. Hoje tive a ideia... Mas o Diário da Peste é muito mais forte. Mas muito mais forte. Longe. E daí também não se calhar qualquer coisa que ele tenha feito depois disso. Tens uma comparação tão próxima do mesmo autor, temas que se sobre equivalem, o mesmo tema. E depois um é muito forte e o outro é muito fraco. Não é? Pois, é que eu não sei se não era... Eu gostava de ter visto este livro sobre a América da perspectiva do Gonçalo M. Tavares sem ser sobre uma peste. Sabes? Estão ali ideias boas, políticas, fortes, interessantes, que se perdem no meio desta... Porque mesmo para nós, o comparativo com a peste, que ele diz que escreveu antes, e por isso não é sobre a pandemia... Sim, mas ele na nossa justifica, cabeça... porque depois também não quer que pensem que isto mas na nossa cabeça é essa peste que está, é a peste sobre a qual ele já escreveu, sobre a qual nós vivenciamos. E a forma como ele tenta narrar é exatamente a mesma. É essa explosão de coisas a acontecer por todos os lados. Né? Para nós é cola. Sim. Não tem hipótese, entram bichos mesmo literais por todos os lados e ele depois não consegue, ele não é nenhum Noé, ele chega ao fim, percebe que não é nenhum Noé a tentar enfileirar os bichos, não, ele perde-se naquela confusão e o fim levou-me aqui uma ideia, tenho de comprovar, tenho de reler todos os fins das distopias. Se é muito boa, isso é um grande exercício. Será que é quase impossível terminar uma distopia? Foi com a sensação que, e eu agora tenho de reler o 1984, pelo menos a parte final, o Admirável Mundo Novo, aquele nós dos nós. Sim. Excelente. O fim desse é soberbo. Portanto, ou então foi a ideia. Pode ser, há sempre exceção, não é? Há sempre exceção, pode ser essa. Fala-se muito no 1984 e eu acho que nós vivemos mais no nós do que no 1984. Eu acho que vivemos mais no Admirável Mundo Novo. Eu parece-me que... mas agora falando nisso, vamos a juntar montes de coisas e depois fica sempre tudo pela rama e as pessoas que nos ouvem ficam sempre estes gajos vão falar de quê? Só misturam merdas, não se faz sentido nenhum. A nova série do Vince Gilligan, eu não sei se tu viste, o Pluribus. Ainda não vi. Casa com o Admirável Mundo Novo, mas de uma forma que se calhar ninguém tinha ainda explorado. Não vou dar grandes spoilers. É uma série que eu acho que não vai bater assim tanto, ou vai bater nos nichos, porque é uma série muito lenta, é uma série que não vive da macacada que normalmente o próprio Vince Gilligan usa, não é? Que é aquela ação atrás da ação, é muito, mas atenta nessa parte da felicidade conjunta, como o próprio nome indica, né? Pluribus sim. A união na felicidade e se depois puderes dar só uma olhadela, porque casa bem com esse livro. Até se calhar vou ver e depois a gente comenta aí no episódio futuro. E lemos o livro, vemos a série, lemos o livro e depois Não, mas faz um paralelismo. Na minha ótica, com o Admirável Mundo Novo, com o Admirável muito. Não é na minha ótica, acho que não é muito difícil de fazer esse paralelismo, na verdade. Mas eu acho que nós vivemos em várias distopias ao mesmo tempo. Mesmo dentro da obra do Aldous Huxley, há A Ilha, que é aquele livro sobre um sítio, já não lembro o nome, mas um sítio onde tudo corre bem, e nós, o resto do mundo, vai lá para escavacar aquela merda toda que é. Está aqui um sítio onde está tudo. Sim. É mais ou menos a dinâmica dos Estados Unidos no mundo, não é? Se isto fosse uma espécie de equação, todas as distopias contribuem e se calhar há variações, ou seja, há momentos em que a contribuição do Admirável Mundo Novo está mais em cima, outra... É isso. Porque se pensares em sociedades, aquela sociedade descrita por Foucault, Vigiar e Punir, diz, nós já não estamos aí, como disse o Bauman, estamos mais numa sociedade líquida. Sim e não,
porque nada morre definitivamente. Há sempre, está tudo em convergência e Sim, muda de nome. e é possível que volte. Sim, E há sempre... mas nunca está realmente apagada. Ou mudou de nome, ou tornou-se mais difusa. E para compreenderes a posterior, precisas de saber a anterior, porque a beleza do que está para trás é que está mais... primeiro, há mais formas de chegares a ela. O lado mais angustiante deste século é que tudo é muito difuso, nada apresenta os contornos. Precisas, num dia muito certeiro em que as condições climatéricas estão certas, percebo os contornos do meu carrasco. Caso contrário, não sabes onde é que começa e acaba a lâmina e por aí vai. Sim. Aquilo que eu queria dizer em relação ao Gonçalo Tavares, que cheguei a essa conclusão há poucos dias, por exemplo, um livro que demonstra a fragilidade da epopeia do Gonçalo Tavares. Não Sou Robô, do Juan Villoro. Olha, só por causa disso, até vou... Eu vinha aqui dizer que é um dos livros que eu mais gostei de ler este ano, e a acabar com isto, com ele e com o Berardi. Porque esse gajo, tu pões lado a lado, estão a falar da mesma coisa de formas diferentes, mas Sim. O Juan Villoro, ele chegou a qualquer coisa mais interessante que o Gonçalo Tavares esteve a testar, como se tivesse sido um puto imortal que conceder um acesso a uma sala enorme de armas. Ele está a disparar pistolas de água, canhões, bazucas e por aí será vai. que lhe falta um gajo, porque tu a dada altura também a importância do teu revisor e editor ganha aqui uma preponderância. Exato. Será que lhe falta alguém que lhe consiga dizer assim, devido ao estatuto dele, não é? Exatamente. Ou se calhar devido ao estatuto do revisor e editor, que se calhar não tem também o conhecimento do próprio Gonçalo Tavares, quer dizer assim, olha, isto podia estar mais forte. Se calhar ele fica também muito sujeito à sua própria avaliação. Porque esse gajo, o Não Sou Robô, esse do Juan, ele em pequenas crónicas, e cada crónica é um chapadão no focinho, chapadão. Depois podes dizer, eu estava a relê-lo porque é isso, porque fica a sensação que tu tens de lá voltar muitas vezes. E se queres começar a perceber o que é isto do século XXI e o próximo século, está aí. Está aí, não te dá grandes esperanças, como não dá, por exemplo, Terra Queimada, como não te dá, sei lá, qualquer livro que olhe para as coisas sem a lente da direita. O do Bife Berardi também não dá grande esperança, a futurabilidade. Não dá, mas começas a ter um entendimento diferente. Mas se calhar não ter esperanças é bom, porque vai fazer com que as pessoas pensem que se calhar temos que ser nós a fazer qualquer coisa para haver esperança, porque senão isto vai para um sítio. Temos de nos interessar pelo lado humano. Caso contrário, não há hipótese. Caso contrário, entramos no regime da fantasia. A distância é mesmo uma máquina de gerar abismos. Se o teu discurso não exibir a vontade de estares com o outro, depois podes dizer, Deus é amor. Está bem, mas tu nunca te encontras com os outros. É um amor no vazio. O amor no vazio não é nada. É uma palavra que se desfigura rapidamente, como todas, mas o amor parece-me que é a palavra decisiva. O amor tem de encontrar um sítio onde bata e penetre e faça ninho e devolva uma ninhada de pássaros exóticos. Caso contrário, aquela partícula que há, o neutrino, que é uma partícula que não interage com nada, e tu precisas de criar um laboratório do caralho para apanhares um ao outro, e depois os cientistas ficam todos contentes, apanhamos uma coisa que não interage com nada, tens de gastar bilhões e não devia ser necessário gastar bilhões para contactares com uma pessoa. Andamos aqui à volta a falar. Uma cena que eu vi que me parece que casa com aquele livro que ainda não li da Federici sobre a psicologia do trabalho. Há aqui uma porta que se me abriu há dias, que é pensar na arquitetura, a arquitetura pensada para o cidadão. Há um vídeo que foi lançado no Instagram da New York Times, em que há uma jornalista que foi fundo na questão da evolução dos bancos na cidade de Nova Iorque. E isto parece que não é nada, e de repente percebes que a evolução dos bancos vai no sentido de se tornar cada vez menos confortável para dissuadir os sem-abrigo. E isto abre-te a cabeça e de repente é aquele fenómeno Lolita. De repente descobres que a Lolita existe e vês Lolitas em todas as esquinas. E há o quê? A arquitetura também, que parece uma coisa... E aqui cai alguma da mitificação que as ciências ou algumas ideias não são necessariamente más. Não sei, pá. A inteligência artificial, quando surgiu, já havia inclinada para um lado. E agora faz a engenharia reversa e para perceber de onde é que isto começou. Mas esta cena que... Eu estou completamente vidrado nisto. Eu já me tinha dado conta no desconforto em estabelecimentos
parece dando pano, tu às tantas, ou tu és um faquir ou não te consegues sentar em lado nenhum. Exato. E é isso, se calhar, que em Nova Iorque vocês têm de ser faquires ou contorcionistas para... Já não há bem bancos, há só a parte de cima na questão dos metros. E isto abre-te a cabeça, de repente, ainda não chegámos, bom, o Trump já chegou porque ele já diz que os somalis são lixo e vai por aí afora. Sim, e já ou seja, mas ele é vanguardista no sentido da desumanização. Ele é o vanguardista da desumanização e depois atrás vamos aprendendo, ele dá workshops de desumanização, o trabalho é o recreio da desumanização e por aí vai. Mas o banco, que é um elemento... Eu acho mesmo do ponto de vista do design é muito engraçado. O banco e a cadeira foram criadas para no sentido de descansar, repousar. Quer dizer que já nem podes repousar no banco. O banco subsiste com uma fraca memória de si próprio. É aquele fenómeno de refeições no aeroporto em que as coisas só ainda têm um nome. O fiambre já não é bem fiambre, a alface já não é bem alface, o pão já não é bem pão, mas continuam a ser chamadas desse nome. E parece-me que o mundo vai todo nesse sentido. O banco existe como nome, mas já não é bem um banco, porque tens fotografias a preto e branco daquilo que era um banco, que o banco supostamente era para uma pessoa e isto abriu-me uma porta, agora tenho de investigar, achei delicioso porque a comunidade dita geral ainda não chegou ao ponto que o Trump está a dizer não queremos cá sem abrigo que isto é escumalha. E então temos de agir subrepticiamente e tirando... Exato, eu acho que isto já está também aliás está a acontecer há muito tempo em Portugal, mas isto abre-te a cabeça e depois dá-te... Sim, se ficares mais atento vais vendo mais isso, ou seja, e vais vendo de que forma é que essas ações vão sendo postas em prática de forma não dita, que é mais forte, na verdade. Fora do contexto dirias que é uma teoria da conspiração. Não, tu és maluco. Agora estão... O quê? Estás a dizer que há uma conspiração para tirar os sem-abrigo e está ligada com os bancos? Estás maluco? E o Viloro é muito engraçado num aspecto. Qual é o mal da teoria da conspiração, seja acreditar ou desacreditar? É porque nos impede de refletir sobre determinada ideia para perceber se ela realmente tem peso ou não. É o mal da teoria da conspiração. E ele fala na obsolescência programada, que eu recordo-me ser puto e ser falado como uma teoria da conspiração, e agora disse, afinal não é. Afinal não é. E termina como quiseres, fala aí desse livro, porque merece ser falado, e termina como quiseres. Não é isso, ou seja, eu falo deste livro e falo do Berardi porque acho que é isso, nós muitas vezes procuramos nos livros a esperança e eu acho que é mais forte nós procurarmos a brutalidade do que é e trabalharmos nós na parte da esperança, ou seja, a esperança fica do nosso lado, aqui está o conjunto de informação trabalhado e que te retira a ti o trabalho de tu observares, não é? Tu ficas com aquela sensação... A esperança não te parece sempre um idioma que o homem usa em todos os lados para chamar algo que devia vir, por exemplo, Dom Sebastião, um deus qualquer. A esperança é uma espécie de idioma latente que nos impede de agir sobre um tecido real. Não é? E é por isso que eu prefiro estes livros onde não vem a esperança. E a esperança fica, trabalhem vocês nesta parte. Esta parte fica convosco, que é dentro deste cenário, criem uma esperança. E pronto, a minha recomendação é lerem este livro, que acho que é vale bem a pena, e pronto, e sigam-nos nos nossos canais todos e ouçam, e vão ouvir as conversas com tanto a tua no Tertúlia de Mentirosos com a Patrícia Câmara, como o episódio do Enterrados no Jardim, porque acho que há uma pessoa que precisa de ser ouvida neste tema da psicologia e da parte da saúde mental, que é um terreno vilipendiado e que precisa de pessoas sérias a falar, sérias no sentido honesto, a falar sobre o tema. Portanto, vão ouvir estes dois episódios. Porque me parece uma área onde facilmente vira ninho de oportunistas. Exatamente. É por isso que é mesmo preciso avançar com cautela nestes temas, e no trabalho vai ser nos próximos anos, já está a aparecer, começou a aparecer em PowerPoints, e é uma nova forma de inculcar culpa. Claro, claro. Em quem não a tem. O carrasco de repente, olha lá, a culpa, aquela que vocês têm, adicionem mais uns gramas de culpa, não é? Graças, é complicadíssimo. E foi mais muitas emendas em um soneto com Daniel Cruz e Roberto Gamito. Sigam-nos nos sítios habituais e mesmo naqueles não muito habituais. Sim, sigam-nos nas ruas.
Mas ruas bem frequentadas e não naquelas que Sim. daqui até. Sim, não me apanha aí num sítio onde uma pessoa vai só dar aquela mijinha discreta e de repente estamos a falar Que- sobre este podcast, não? E nas próximas semanas é mais complicado dar uma mijinha porque pode dar-se o caso de acontecer uma arruada. Dá-se uma arruada do André Ventura. Apanham nas câmaras o Daniel a urinar. Costas. Chato. Que não desfeia a imagem. Não sei, também não. Também acho que não. Sou muito interessante de costas a urinar contra uma parede. Ainda mais quando há Fica frente esta ao André imagem que acho que é Ventura. bonita. É uma imagem pré-natal, acho que fica bonita. Muitas emendas e nenhum soneto. Com Daniel Cruz e Roberto Gamito.